Olá, irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos aí neste final de feriado, né? No meio da semana. Para alguns é uma maravilha, para outros eu sei que o feriado às vezes atrapalha um pouco, né? Mas que bom que entre idas e vindas, bom para uns, talvez não tão bons para outros. Bom que estamos juntos aqui como igreja nesta noite. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então, para ser minimamente educado, meu nome é Gilberto. Sou um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. Tenho tido o privilégio de caminhar nesta igreja há alguns ou vários anos, entre vindas e vindas de cidade em cidade. Já estamos de volta aqui, minha esposa e eu, Rejane, há alguns anos. E tem sido uma alegria poder servir a Deus, servir a igreja de Jesus. E, particularmente, nós servimos a igreja. Uma das áreas que servimos é no A2, está ali pequenininho, ali, junto com o IBC. O A2, para quem não conhece, é o Ministério da Igreja que trabalha com casais. Então, muitos dos assuntos relacionados a casais, programações, encontros, reunindo casais, em geral é o A2, junto com a igreja, que está de alguma forma envolvido. Então, temos servido juntos nesse ministério. E hoje, dando sequência os irmãos que têm vindo aí todas as quartas, dando sequência a essa temática, essa série deste mês, dos dramas das gerações, de diferentes gerações aqui na igreja. Se de repente você está chegando hoje pela primeira vez, aqui a gente costuma falar em gerações, das crianças, adolescentes, jovens, A2, casais, adultos, sei lá como, redes, gerações. Então, só para você entender um pouco esse contexto. E o fato é que, nessas diferentes idades, ou nessas diferentes gerações, nesses diferentes meios, para além dos dramas gerais, quer queira, quer não, cada uma dessas gerações passa por dramas muito específicos. Certamente, a perspectiva dos adolescentes, talvez dos jovens, para o mundo de hoje, seja bem diferente, para nós já adultos, para nós já casados, tá certo? De repente você ainda solteiro, não importa. A nossa perspectiva como adulto, de repente hoje, nos influencia para outro tipo de drama, na sociedade, a forma como enxergamos determinadas coisas, a forma como temos encarado outras coisas. E nessa perspectiva do drama das gerações, hoje que eu gostaria de refletir com os irmãos é sobre algo que, quer queira, quer não, impacta muito as nossas vidas. E falando aqui não só para os casais, mas aqueles que aqui são casados, talvez entendam um pouco mais, embora os solteiros também vivam esse desafio. Afinal de contas, o que é essencial e o que é acessório nesse mundo que estamos vivendo? Qual tem sido a sua, a minha, a nossa prioridade? E se, de repente, essa nossa dificuldade em estabelecer as prioridades ou a prioridade da vida tem causado muita confusão na nossa vida, de repente, no nosso casamento, no nosso relacionamento, ou se você ainda não é casado, de repente, na sua relação com os pais, ou na sua relação como pai com os seus filhos, tá certo? Como marido com a sua esposa, como esposa com o seu marido, e, de repente, isso está sendo afetado por dificuldade na compreensão da prioridade daquilo que Deus tem para a minha e para a sua vida, tá bom? Então, a ideia hoje é que a gente possa conversar um pouco sobre isso. De repente, ao final, se você quiser trocar uma ideia, fazer uma pergunta, fazer uma colocação, também fique muito à vontade. Nesse nosso tempo, às quartas-feiras, a gente tem vivido essa experiência de ser um tanto quanto mais aberto. Então, você tem um pouco mais de tempo, de repente de liberdade, ou até fica até mais à vontade para conversar um pouco sobre aquilo que é exposto, que é colocado aqui, tá bom? Então, queria orar com os irmãos, para que a gente pudesse dar sequência a esse tempo, tá bom? Deus, no nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, nesta noite, Deus, nós exaltamos o nome do Senhor, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio, pela alegria de estarmos juntos como igreja, Deus, de separarmos nesta noite um tempo, Senhor, para nos juntarmos, para termos uma comunhão diante da Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor
Nos conduza, Deus, nessa noite, nos traga entendimento, nos dê discernimento, Deus, que o Senhor possa me usar segundo a tua boa vontade e que possamos, Deus, clarear o entendimento através do teu Espírito Santo sobre os desafios, Senhor, desta vida, sobre, de repente, lutas, batalhas que temos travado, Deus, com relação à dificuldade de identificarmos a prioridade do Senhor para as nossas vidas, Pai. Nos ajuda, nos conduz nessa noite, e que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos e te agradecemos, Deus. Amém, Senhor. Bom, queridos, como falei, o nosso tempo nesta noite se propõe a conversarmos um pouco sobre tentar identificar na nossa vida aquilo que é essencial e aquilo que é acessório. Afinal, será se nós não temos no nosso dia a dia, né, dentro de casa, no trabalho, na nossa vida, será nós não temos invertido a prioridade, né? Aliás, né, por falar em prioridade, nós temos usado tanto essa nomenclatura, e talvez de uma forma um tanto quanto alargada, que às vezes na nossa própria vida a gente parece que está em campanha eleitoral, né? Na campanha eleitoral é comum você ouvir candidatos que dizem que as minhas prioridades serão 1, 2, 3, 4, aí o camarada elenca uma série de assuntos, de temáticas, e ele diz que todas aquelas coisas serão as prioridades dele para a gestão. Eu não estou dizendo que ele está mentindo ou falando a verdade, mas o fato é que se você junta tudo e diz que aquilo será prioridade, no final das contas, nada daquilo será prioridade, não é verdade? Porque a prioridade pressupõe que você colocará algo, né, acima de qualquer outra coisa. Então, se a Bíblia diz, por exemplo, já entrando um pouco no tema, que eu, como marido, devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja, e por ela devo entregar minha própria vida, para Deus, minha esposa é prioridade na minha vida, certo? Então, Deus não faz essa colocação, ou essa exigência, ou não estabelece esse mandamento em nenhuma outra relação. Estabelece em relação marido para com a esposa. Então, na minha vida, eu posso ter diante de Deus que a prioridade para a minha vida é minha esposa, correto? Se eu digo que, então, que as minhas prioridades diante de Deus serão isso, 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 aquilo outro, no final das contas, nada será prioridade, correto? Então, para começar, né, é importante que nós compreendamos que, quando nós falamos de prioridades, por vezes nós corremos o risco de causarmos uma certa confusão naquilo que, de fato, nós iremos priorizar. Se você, no seu dia a dia, por exemplo, né, diz, não, a partir de amanhã eu vou priorizar o jogo disso, ou priorizar conversar com os amigos, eu vou priorizar dormir mais cedo, eu vou priorizar dormir mais, eu vou priorizar não sei o quê. Calma, qual é a prioridade? Você vai priorizar o quê? Você prioriza uma coisa e as demais coisas vão se adequando àquilo que você vai priorizar, correto? Eu não estou dizendo que as outras coisas não sejam importantes, mas se você vai dar prioridade a alguma coisa, aquilo precisa estar sobre qualquer outra na sua vida, senão nada daquilo vai ser prioridade. Então, né, para nós continuarmos um pouco aqui no nosso contexto e tentarmos identificar, afinal de contas, o que é essencial e o que é acessório diante de Deus na nossa vida. E será que as nossas dúvidas ou as nossas confusões internas com relação àquilo que temos que fazer na vida, aquilo que desejamos fazer na vida, seja como casal, seja como solteiro, se você ainda não é casado, será se a nossa dificuldade em identificar o que é essencial e o que é acessório não tem prejudicado a nossa caminhada? E como é que a gente consegue perceber um pouco se isso não está trazendo alguma dificuldade ou alguma confusão, ou, para usar o título da nossa série, será isso não está nos causando um drama, né? Qual é o drama que nós temos como adultos, como casados, como solteiros, experimentado? De repente, a percepção de que não se está cumprindo o que deveria. Você passa o dia, passa a semana, passa o mês, e no final você, poxa, mas eu não estou fazendo. Aquilo, eu sei que é prioridade. Eu sei que eu preciso dar atenção, por exemplo, à minha família. Para quem é casado, vive, de repente, nessa pressão. Eu sei que é necessário, eu sei que é preciso dar atenção à minha esposa, que a minha esposa sabe que precisa dar atenção a mim, enfim. E, às vezes, você chega à percepção de que
eu estou falhando nessa área. Né? Então, se de repente você está com essa impressão, né, essa percepção de que, rapaz, eu estou falhando com os meus filhos. Na nossa casa, eu consigo perceber claramente, quando eu acabo me ocupando demais com outras coisas, normalmente trabalho, eu consigo perceber que a gente está perdendo, né, um pouco a ligação, seja com a minha esposa, seja com as nossas filhas. Né? A Rejane tem uma expressão que ela diz: se a gente não dedicar tempo suficiente, você acaba perdendo a ponte do coração. E é verdade. Então, quando nós não estabelecemos, né, ou não cultivamos essa prioridade, o tempo vai passando e você chega ao final do dia, do mês, da semana, com a percepção que está falhando, que não está cumprindo aquilo que deveria. De repente, um outro ponto que talvez você possa se identificar, a constatação de que a prioridade de Deus não está sendo observada. E, normalmente, isso acontece quando nós chegamos à conclusão de que a gente está sem tempo. Você não tem mais tempo para ir para o GR, você não tem mais tempo para vir à igreja, você não tem mais tempo para ler a palavra de Deus. Você ia ler de manhã, não deu tempo, você deixou para de noite, chegou de noite, não deu tempo, ficou para amanhã, não deu tempo. E chega o final da semana, você fala: eu não li a Bíblia esta semana. Qual é a constatação? Né? Poxa, eu estou sem tempo, eu não estou dedicando o melhor de Deus. E quando a gente fala da nossa relação com Deus, priorizar o Senhor não é só trazer o melhor, né, a melhor oferta ou nada. Né? Deus quer de nós o melhor, inclusive o melhor do nosso tempo. E a gente, às vezes, fica nessa luta, né, percebendo que nós não estamos tratando, né, essa nossa relação com Deus como essencial. Um terceiro ponto que, de repente, exterioriza esse drama na nossa vida: o sentimento de culpa por aquilo que não é feito. Né? E como isso tem massacrado a sociedade. Você faz, e no final ainda se acha culpado ou culpada porque não fez aquilo que, no fundo, você sabia que era prioridade. Né? Então, a sociedade vai nos conduzindo, né, um determinado padrão de exigência e a gente vai embarcando nesse negócio. E você fez tudo, ou tentou fazer tudo, mas no final você se sente culpado ou culpada, porque no meio do caminho você deixou de fazer exatamente aquilo que era necessário, aquilo que o Espírito de Deus fala ao nosso coração. Aquilo deveria ter sido feito e nós não fizemos, porque embarcamos nesse movimento, né, da sociedade, que por um momento até afaga o nosso ego, que até, né, nos dá uma sensação de bem-estar, de realização, mas que depois nós mesmos cobramos a fatura, né, interna. E um outro ponto, né, para não nos alagarmos muito, né, uma outra exteriorização desse drama das gerações, entre o que é essencial e o que é acessório, é a insatisfação permanente com o que se tem feito. Quando nós não fazemos aquilo que é prioridade diante de Deus, acabamos que tudo o que fazemos não é suficiente, porque nós temos a compreensão de que algo que era mais importante não foi feito. E aqui, para quem não só é casado, mas também para quem tem filhos, você percebe isso com muita clareza no dia a dia. Você faz, né? E vai, trabalha duro, e trabalha até tarde, e não sei o quê, e enquanto os filhos são pequenos, você vai driblando e vai passando. Daqui a pouco eles começam na adolescência e você percebe que o tempo que você deveria ter investido na infância não aconteceu. E aí, embora você tenha feito tudo aquilo que achava que seria melhor, inclusive para seus filhos, você chega à conclusão de que aquilo não valeu a pena, porque você ganhou muita coisa, mas perdeu simplesmente, né, a ponte, como minha esposa diz, do coração dos seus filhos. E aí, aos poucos, se você não tiver cuidado, você acaba perdendo os filhos. Então, embora você possa ter feito muita coisa, mas aquilo que você compreende, no fundo, que era mais importante, você simplesmente não fez. E isso acaba sendo também um drama, porque nós nos cobramos. E o nosso tempo aqui, amado, fique tranquilo, aqui não é um exercício de culpa, não, ao contrário. É tentar entender, diante dessa dinâmica da vida que nós estamos vivendo hoje, o que é que, eventualmente, nós podemos fazer
para tentar corrigir e dizer, não, nós vamos por aqui, né? Eu vou por aqui, tá certo? Talvez algumas coisas precisem de uma reorientação. Talvez, olha, isso aqui é importante, mas a minha prioridade tem que ser esse aqui. E como é que nós vamos discernir, vamos tentar refletir aqui nesta noite, tá bom? Então, vamos em frente. Mas, queridos, a pergunta é, né, por que é que nós vivemos esse drama, né? Então, ninguém aqui, claro, né, eu falei aqui 4 pontos que talvez alguns de nós, se não todos, nos identificamos em alguma medida, talvez outros se identifiquem ou estejam vivendo outros dramas por essa dificuldade entre o que é acessório e o que é essencial. Mas por que nós vivemos esse drama? Tenho certeza que ninguém aqui passa por dificuldades no relacionamento como casal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com Deus. Ninguém aqui passa por essa dificuldade deliberadamente. Não, eu quero agora prejudicar. Não, em geral não é assim que acontece. Em geral nós fazemos opções, escolhas, e por vezes essas escolhas acabam sacrificando outras áreas da vida. Mas é sempre tempo de nós reorientarmos, né? Afinal de contas, né, a promessa de Deus é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia em nossas vidas, não é verdade? E é pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos, né? E grande é a misericórdia do Senhor. E preparando essa mensagem, não é diferente, né? Eu não estou aqui porque eu consigo, né, nota 10 em tudo, nada disso, tá certo? O melhor de quando você é desafiado a trazer uma temática, a conversar com os irmãos, a abrir o coração no GR, compartilhando o mapa, por exemplo, é que aquela palavra primeiro vem para você, né? E depois você compartilha com os irmãos. Então, isso é um desafio, este é um desafio para todos nós. Então, por que nós vivemos esse drama? Para ser breve aqui, eu elencaria 4 pontos aqui, aliás, 3 pontos. Por que isso tem sido um desafio para nós? E um primeiro ponto, digamos, bem básico. Muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós simplesmente não conhecemos a vontade de Deus. Nós vamos seguindo como se, por sermos adultos, por sermos grandes, né? A gente vai crescendo, então chega um momento que a gente se acha já grande o suficiente para tomar todas as decisões, e todas as decisões são acertadas. E quando casamos não é diferente, né? Rejane e eu temos o privilégio de acompanhar uma sala de noivos periodicamente, e lá a gente chega até a descontrair e brincar com os irmãos. Você, porque já é adulto, você acha, não, já sei tudo sobre casamento, já consegui uma noiva, já consegui um noivo, e a gente às vezes não compreende que o casamento é um negócio muito mais distante, ou muito diferente daquilo que a gente, como solteiro, compreende, né? E que é importante nós estudarmos um pouco, aprendermos um pouco sobre aquilo que nós estamos nos propondo a viver. E às vezes a nossa relação, ou muitas vezes a nossa relação com aquilo que é da vontade de Deus, é do mesmo jeito. Achamos que por sermos adultos, nós já conhecemos. Afinal de contas, somos crentes, sou da igreja desde criança, meus pais me criaram na fé, sei lá. Por alguma razão, a gente vai tendo a compreensão ou a convicção de que nós já conhecemos, e, na verdade, né, muitas vezes nós não conhecemos a vontade de Deus. E temos um Deus como se fosse algo, né, místico ou superpoderoso para resolver os meus problemas, os seus problemas, mas, afinal, qual é a vontade de Deus, né? Será nós não temos errado exatamente por não saber a vontade de Deus? E é interessante que isso não é algo peculiar da nossa sociedade pós-moderna, né? Quando nós olhamos para a época, né, em que Jesus esteve aqui entre nós, né, e quando os judeus ali questionaram Jesus, os saduceus e tudo mais, sobre como seria depois da ressurreição e tal, olha o que Jesus diz, né? Respondeu-lhe Jesus, errais, né, não conhecendo, ou por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos por não conhecer o que a palavra diz sobre isso. O que a palavra diz sobre, né, família, sobre filhos, sobre trabalho, sobre dinheiro, né? Nossa igreja, né, pela graça e misericórdia de Deus, né, tem a seriedade suficiente para trabalhar, né, ou para tratar sobre dinheiro
né, que às vezes as pessoas se espantam, né? As pessoas acham que falar sobre dinheiro na igreja é para pastor pedir dízimo. Nada disso, né? Dinheiro é um dos assuntos mais tratados na Bíblia. E, ironicamente, nós procuramos todos os lugares para aprender sobre dinheiro, menos na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus tem inúmeros. Se você for assistir aí essa infinidade de vídeos no YouTube que tratam sobre dinheiro, aqueles que tratam sobre princípios verdadeiros da vida financeira, em geral, não tratam de nada de novo, porque tudo aquilo já está dito na própria Bíblia. Então, muitas vezes nós erramos por não conhecer o que a palavra de Deus diz. O que é que a palavra diz sobre dinheiro? O que é que a palavra diz sobre família, sobre casamento, sobre marido, sobre esposa, sobre trabalho, sobre a vida. E a gente vai passando, às vezes o acesso à Bíblia é só um versículo que a gente abriu ali do nada, e isso acaba nos levando a erros, a tomarmos decisões erradas, a fazermos escolhas erradas, e em meio a tudo isso, nós vamos ter o quê? Resultados errados. E esses resultados errados mexem conosco, porque geram o drama, né? Geram o sentimento de culpa e tantas outras coisas ruins. Um segundo ponto, né? Porque nós temos experimentado esses dramas, ou esse drama na escolha do que é essencial, do que é acessório. Porque, às vezes, nós até conhecemos a vontade de Deus, mas nós simplesmente rejeitamos a vontade de Deus. Às vezes nós conhecemos, não, eu sei que a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre isso, eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho convicção do que Deus quer, mas eu abro mão disso e troco por outra coisa que na minha cabeça parece ser melhor, parece ser mais contextualizado com o meu mundo, com as minhas escolhas, com aquilo que eu quero para a minha vida, com aquilo que eu quero para a minha família, acreditando que no meu caso vai ser diferente, que eu vou conseguir um resultado diferente, a despeito de a Bíblia dizer assim, olha, isso não dá certo, isso vai dar errado, mas não importa. Então, eu acabo rejeitando a vontade de Deus para a minha vida, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus. Então, tem aqueles que não conhecem, né, e por ignorância, né, pela falta do conhecimento, acabam errando e experimentando essa luta, mas tem muitos também que, embora conheçam, rejeitam a palavra de Deus. Isso, às vezes, a gente olha assim, não, mas é impossível, né? Como é que alguém conhecedor da palavra vai rejeitar o que diz a palavra de Deus? Não pode acontecer isso. Mas olha só, na sua vida e na minha vida, quantas vezes nós nos sentimos tentados, né? E, rapaz, uma mentirazinha para poder, né? A esposa não saber que eu gastei com a blusa do leão ou do vozão, né? Ou então você diminui o valor, né? Ou então a mentirazinha que, né, para a sociedade é a mentira boa, né? Não, é mentira boa, que é para ela não se preocupar, né? Ou o inverso, né? A esposa não diz o valor da sandália, que é porque você nem sabia que ia comprar sandália, não estava no orçamento. Eu disse, não, mas o que é que isso tem a ver com dramas das gerações? É porque nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Nós sabemos que nós devemos viver na verdade, mas nós caímos na tentação de uma mentira tola, achando que não vai ter repercussão nenhuma. Do nada, um dia, você é literalmente pego na mentira. E aquilo vai trazer um desgaste, não vai? Aquilo vai trazer desconfiança no seu relacionamento, não vai? E você talvez já passou por isso. E você, poxa, mas que besteira eu fiz. Não precisava nem ter feito aquilo. Mas nós optamos por mentir, quando nós sabemos que não deveríamos fazer, deveríamos falar a verdade, né? E aqui é só um exemplo simples, tá certo? De como nós, às vezes, optamos por rejeitar a palavra de Deus. Esses dias nós estávamos tentando me lembrar aqui, ouvindo alguém, e a pessoa falou, não sei se foi num culto ou outra pessoa falando, não troque uma promessa por um momento. Né? Não troque na sua vida uma promessa de Deus para a sua vida. Tu lembra quem falou? Quem falou? Ah, pronto. Foi um irmão, o Alan,
O Alan Oliveira, que veio aqui um domingo de manhã, um atleta, né, de beach tennis, que veio aqui, no testemunho dele, ele falando da caminhada, num determinado momento ele disse, olha, eu passei por vários momentos da vida, mas num determinado momento o que me vinha à mente era, não troque uma promessa de Deus por um momento. Né? E quantas vezes nós somos tentados no nosso dia a dia a trocar a promessa de Deus, né, de um casamento virtuoso, de um casamento, né, equilibrado, por um momento, né, por um encontro, por qualquer outra coisa que vai acabar com aquela promessa. E às vezes, estou falando do casamento, mas pode ser no seu relacionamento do trabalho. Esses dias eu vi um jovem, camarada empregado, né, estava lá no trabalho dele, e num outro local, e num momento lá que na cabeça dele era um momento de fraqueza, aquele indivíduo acabou levando umas coisas que não deveria. E depois veio a conclusão de que, rapaz, não valia a pena. Né? Trocou, né, a promessa por um momento. E quantas vezes nós rejeitamos a palavra de Deus e depois sofremos o drama das gerações. Aliás, antes do terceiro ponto, olha o que a Bíblia fala sobre essa questão do rejeitar. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Está lá em Hebreus 10. Isso nos consome, porque conhecemos e rejeitamos a palavra de Deus. E um terceiro ponto, por que nós vivemos esse drama? Estabelecemos um modelo pessoal distante da vontade de Deus. E isso, muitas vezes, é o que conduz o erro anterior, o segundo erro, de rejeitar a palavra de Deus. Nós sabemos, a minha prioridade tem que ser essa, né? Como casal, prioridade do marido é a esposa, prioridade da esposa é o marido, mas você ou eu estabelecemos um outro modelo. Não, mas na minha vida, a prioridade é minha mãe, né? Porque minha mãe é meu pai, porque você não sabe o esforço que meu pai... Não, mas são meus filhos, eles são tudo para mim. E nós estabelecemos um outro modelo, um modelo pessoal, porque a Bíblia não diz isso. Aí nós rejeitamos aquilo que a Bíblia diz e tentamos viver na perspectiva do modelo que nós criamos. Isso não vai dar certo. Mas dia menos dia isso vai dar errado. E nós vamos voltar para o drama inicial. De viver esse drama geracional, né, e a nossa sociedade hoje vive muito esse drama por conta de uma escolha, né, que a nossa geração aqui, eu tenho 47 anos, né, eu acho que a maioria aqui está pouco menos, pouco mais, né, alguns mais jovens e tal. Não se assusta, tem uns bem mais jovens, tá bem? Mas a nossa geração ela fez uma opção lá atrás de priorizar determinadas coisas em detrimento de outras, porque nós estabelecemos um padrão que acreditamos que se nós alcançássemos aquele estilo, aquele modelo, nós, e sobretudo os nossos filhos, não iam passar aquilo que nós passamos. E acabamos sofrendo, acabamos levando sofrimento aos nossos filhos, e no final se olha assim, o que foi que eu fiz? Né? Então, drama das gerações. Olha só o que a Bíblia fala sobre essa questão desse modelo pessoal distante da vontade de Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando aos filipenses, né, falando sobre Timóteo, tá certo? Não tenho ninguém como ele, Timóteo, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do evangelho como um filho ao lado de seu pai. Não é de hoje que nós optamos por um modelo pessoal, pelos nossos próprios projetos, quando Deus tem outra coisa para nós. E nós acabamos experimentando um drama terrível. E não era incomum, ou não é incomum, nas cartas do apóstolo Paulo, ele denunciar alguém, olha, esse aí, ou aquele acolá, por amor ao dinheiro, nos abandonou. Né? Então, várias vezes, né, na própria Bíblia está registrado. Pessoas como você e eu, que optamos
por rejeitar o modelo, o padrão de Deus, a prioridade de Deus, e passamos a viver uma prioridade segundo o nosso próprio modelo. E aí, queridos, para a gente avançar, né, não podemos, embora hoje tenha sido feriado, amanhã não é, né, então não podemos segurar vocês aqui até muito tarde, visto mais ou menos, ou rapidamente, aí, algumas causas que têm, né, gerado esse drama nas nossas vidas. Como discernir o que é essencial e o que é acessório, né? Então, eu sei que nós aqui não temos, muitas vezes, enveredado por determinadas escolhas, pensando, como eu falei, em prejudicar, sobretudo, aqueles que mais amamos. Não, não é assim. Ao contrário. Muitas vezes é pensando exatamente no bem-estar da esposa, do marido, dos filhos, que nós acabamos adotando um estilo de vida que, no final das contas, vai ter um preço alto e corre um sério risco de gerar problemas, de gerar o drama geracional que estamos vivendo. Mas, então, como discernir o que é essencial e o que é acessório? Como é que eu vou compreender, diante do meu dia a dia, do seu dia a dia, qual critério nós podemos utilizar? Nós, no fundo, às vezes, nós gostamos da religiosidade, né? Quando nós temos, né, uma série que diz, olha, a prioridade na sua vida vai ser isso, 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 isso. Isso, para nós, às vezes, é confortável. Mas a vida cristã, né, embora nós, como igreja, né, desde que cheguei aqui na igreja, no final de 99, eu tenho aprendido, né, aquilo que tem que ser prioridade na minha vida. Mas, acima de tudo, né, em vários momentos da vida, você vai ter que pedir a Deus discernimento. Né, assim, o que fazer numa situação dessa? Várias vezes, Rejane e eu já tivemos que sentar, né, em opções que nós tínhamos que fazer, em escolhas que nós tínhamos que fazer. É isso ou aquilo? Não dá para ser as duas coisas. Ou vai ser para cá, ou vai ser para cá. Então, quais são os valores que estão envolvidos nesse negócio? Nós vamos tomar essa decisão com base em quê? Então, quais são os valores envolvidos? O que é mais importante para a nossa relação com Deus, para o plano de Deus? Então, como é que nós podemos discernir o que é essencial e o que é acessório? Para falar aqui de 4 pontos aqui, para tentar nos ajudar a identificar essas questões, eu acredito que o versículo-chave para nós, né, lidarmos ou buscarmos direção diante de Deus nessas áreas da vida, ou nessa área da vida, é aquilo que Jesus falou, né, ou deixou para nós no Sermão do Monte, ali no meio do Sermão do Monte. Né? Você sabe que o Sermão do Monte, capítulo 5, 6, 7 de Mateus, e no capítulo 6, depois de tratar de diversas coisas, no capítulo 6, Jesus fala sobre a oração, Jesus fala sobre dinheiro, sobre tesouro, onde tiver, né, o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí ele começa a falar sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade da vida. Né? A ansiedade hoje está na moda, né, infelizmente, mas não é de hoje, já tinha na época, Jesus já tratava disso na palavra, já tratou disso na Bíblia, até que chega no verso 33, Jesus diz, olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas, né, ele vinha falando das anteriores lá, né, das preocupações da vida, né, do que comer, do que vestir e tal. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, para nós, queridos, né, que queremos, né, e eu acredito, né, no seu compromisso, né, no compromisso de cada um aqui, de estar aqui nessa noite, como em vários outros momentos, como na sua caminhada com Deus, de tentar fazer a vontade de Deus, de cumprir a vontade de Deus. E como, então, tentar caminhar, né, priorizando aquilo que, de fato, é da vontade de Deus. Primeira coisa, reconheça a vontade de Deus. Claro, eu disse ainda há pouco, o primeiro ponto que nos leva, né, a viver o drama geracional é não conhecer a palavra de Deus, não conhecer a vontade de Deus. Então, naturalmente, para nós avançarmos e termos convicção do que Deus quer para a sua vida, para a minha vida, eu preciso reconhecer a vontade de Deus na minha vida. Né? E, claro, muitas vezes você pensa, mas nessa situação,
né? Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Deus fala sobre dinheiro, Deus fala sobre isso, mas aqui eu vou ou eu fico? O que é que eu faço? Há algo, né? Há um versículo, aliás, há um texto na Bíblia que é um dos mais conhecidos, que está em Romanos 12, 1, 2, que é muito trabalhado, não é porque seja comum, é porque é um texto muito profundo, né? Que fala sobre a mudança, os desafios que o mundo nos faz e que nós vivemos nessa luta. Mas ele traz uma referência muito interessante sobre o que é a vontade de Deus. E diz o texto: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, né? Que começa o versículo 2. Né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. E esse é um ponto importante, porque muitos dos nossos erros, né, dos nossos vacilos, eles decorrem de nós tentarmos acompanhar o padrão do mundo. Você, mulher, tem que seguir um padrão no mundo. Você tem que ser isso, tem que ser aquilo e tem que ser aquilo outro. Só isso aqui, não, você jamais vai ficar satisfeito se você for só isso. Você, marido, olha, tem que ser isso, 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 isso. Porque se não for, você é um fracassado. Seus filhos, eles têm que ser o melhor da escola de futebol, eles têm que ter a melhor nota na escola, eles têm que ser o mais alto, né? Porque se ele for baixinho é porque você não deu TOD para ele. Então, a gente vai seguindo um padrão na vida, né? na sociedade. E o primeiro desafio, olha, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que precisamos aprender, né, o reconhecer, é que Deus tem, né, uma vontade para as nossas vidas, ou a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Se nós vivemos pela fé, né, e o desafio do texto, olha, o nosso culto diante de Deus é um culto racional. Eu não caminho, né, com Jesus pela emoção. Eu posso até me emocionar caminhando na vida cristã. Mas a minha caminhada cristã não é só na emoção. É um culto racional diante de Deus. Eu sei o que estou fazendo. E pela história, por aquilo que Deus já fez, por aquilo que Deus faz na minha vida, eu reconheço que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quer na minha vida. E a vontade de Deus, que foi capaz de mandar Jesus para morrer no meu e no seu lugar, para pagar o preço pelos pecados que nós não poderemos pagar, a vontade desse Deus há de ser boa, perfeita e agradável. Muitas vezes até quando, ou então sempre até quando a minha vontade é outra. Às vezes minha vontade vai completamente contrária à vontade de Deus. Mas por amor a Deus, né, eu tenho que reconhecer, não, a vontade de Deus é soberana, ela é boa, perfeita e agradável. A minha vontade tem que se amoldar à vontade de Deus e não o inverso. Então, primeiro ponto, precisamos reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, como uma vontade boa, perfeita e agradável. Ah, mas é a mulher, ou são os filhos, mas, amado, a vontade de Deus para a sua vida, com certeza não vai ser prejudicar o seu casamento. Mas como você sabe? Você não conhece minha esposa, não conhece meu marido? Porque a vontade de Deus lá no começo foi instituir o casamento. Né? E Deus diz, olha, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Como é que depois eu vou dizer que a vontade de Deus é que acabe? Né? Aliás, quando os judeus chegaram para Jesus e foram, né, tentar confrontá-lo, ó Senhor, Moisés deixou carta de divórcio, o que é que você diz? Aí Jesus diz o quê? Não foi sempre assim. Isso não era a vontade de Deus, né? Foram vocês que fizeram isso, porque isso não era a vontade de Deus. Então, não dá para a vontade de Deus ser contrário àquilo que é da vontade de Deus. Alguma coisa está errada. E, normalmente, é o nosso desejo de adequar a vontade de Deus àquilo que nos interessa. Um segundo ponto, submeta-se ao plano de Deus. Eu não posso só saber qual é a vontade de Deus, né? Ah, eu sei o que é que a Bíblia diz, legal, que bom que você sabe. Mas mais importante do que saber é cumprir o que o que a Bíblia diz, né? Se você sabe que a vontade de Deus é esta, então cumpra esta vontade de Deus. Eu costumo dizer que a nossa caminhada cristã não é medida pelo quanto nós conhecemos da Bíblia.
E às vezes, quando nós estamos chegando, né, iniciando a leitura da palavra, novo, né, começando ali a caminhada com Jesus, a gente, mas se eu já soubesse tudo o que diz a Bíblia, calma, amado, vá lendo. Viva um dia de cada vez, né? Viva na perspectiva daquilo que você aprendeu hoje. Aquilo que você aprender amanhã, você vai viver amanhã. Porque a nossa caminhada cristã não é medida pelo quanto nós conhecemos da Bíblia, mas o quanto a nossa vida reflete o pouco que conhecemos da Bíblia. Agora, se eu conheço isso, eu tenho que viver de acordo com isso. E assim a gente vai um dia de cada vez. Então, olha o que Jesus disse aqui no final do Sermão do Monte, né? Depois que Jesus fala, capítulo 5, 6 e começo do capítulo 7 de Mateus, as bem-aventuranças, várias questões da vida, aí Jesus diz, olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Não é só quem ouve estas minhas palavras, né? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, quem ouve e pratica a vontade de Deus. Aí ele faz o contraponto. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, não tem jeito, meu amado. É importante conhecermos, é necessário conhecermos a palavra de Deus. Mas é fundamental praticarmos aquilo que hoje nós aprendemos da palavra de Deus. Foi sobre dinheiro? Então, vou viver, né, com base naquilo que eu aprendi da Bíblia sobre dinheiro. Eu só posso gastar, tem lá, né? A Bíblia diz, né, sobre administração financeira, sobre responsabilidade financeira, sobre viver contentamento. Mas eu queria, é verdade, eu também queria. Mas o que Deus me confiou foi isso aqui. Meu círculo de provisão é este aqui. Se eu sair desse aqui, eu corro um sério risco de me arrebentar e arrebentar minha família nas finanças. E muitos casamentos se acabam por problemas financeiros. Na verdade, dinheiro é a segunda maior causa de divórcio no mundo, tá certo? Então, olha como nós acabamos deixando de praticar aquilo que conhecemos na palavra e depois vivemos um drama geracional. Terceiro ponto, priorize o reino de Deus. Se nós queremos, né, discernir o que é essencial daquilo que é acessório, né, não há como ser diferente. Eu preciso reconhecer a vontade de Deus, preciso praticar, e a prática daquilo que eu aprendo diante de Deus me leva a priorizar o reino de Deus. Afinal de contas, né, o chamado de Deus para nossas vidas, né, se nós formos olhar lá no começo, Deus criou o homem para viver relacionamento com o homem. Não foi só para embelezar a terra, não. Né? Tanto é que Deus, todo final de tarde, vinha e estava, né, com Adão e Eva ali no paraíso. Todo final de tarde, diz a Bíblia, que Deus estava ali num relacionamento perfeito com Adão e com Eva. E a vontade de Deus continua sendo a mesma. Então, nós precisamos priorizar a nossa relação com Deus. Olha o que Paulo também escreve aos Filipenses. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Amém? Então, amados, né, naquilo que é essencial, daquilo que é acessório, aquilo que precisa ser prioridade na nossa vida, prioriza o reino de Deus. E aqui, quando falamos prioriza o reino de Deus, que não é uma convocação para estar todo mundo aqui servindo em tempo integral na igreja, não. Não, você vive o reino de Deus. Você é um agente de Deus aqui na terra, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá no estádio, tá certo? Lá no estádio de futebol, você pode ser um agente do Senhor no estádio, não fazendo a maioria das coisas que aqueles indivíduos fazem, né? Uma vez, a primeira vez que eu levei nossas meninas para o estádio, elas ficaram horrorizadas com né, como é o movimento, né,
no estádio. Então, onde quer que Deus leve você, que você seja um agente do Senhor naquele lugar. Priorize o reino de Deus na sua vida. Priorizar o reino de Deus na sua vida não é só vir para o culto, não é só servir ali, não. Em todo lugar onde Deus te coloca, no trabalho, em casa, na escola, na igreja, onde quer que seja, a sua prioridade é o reino, é viver para o reino de Deus, é testemunhar do amor de Jesus onde você está, é ganhar almas para Jesus onde você estiver, ainda que você não fale nada, simplesmente através do testemunho da vida, de como você procede. Isso é priorizar o reino de Deus. E quarto ponto, né, de como escolher o acessório, como priorizar o reino de Deus, descanse na justiça de Deus. Esse é um outro ponto que, quando nós lemos Mateus 6,33, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por que é necessário nós estarmos atentos à justiça de Deus? Porque foi pela justiça de Deus que nós passamos a ter livre acesso ao Senhor. Foi Jesus que pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados. E é isso que tem que trazer descanso à nossa alma. Olha o que diz Romanos 3, 21, 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Queridos, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, né? Pela graça nós somos reconciliados com Deus. Precisamos priorizar na nossa vida, né? Isso é essencial para a nossa vida, a nossa relação com Deus. Porque isso vai fazer com que a vontade de Deus seja prioridade na nossa vida. Enquanto nós não priorizarmos Deus e a vontade dEle para as nossas vidas, nós vamos viver buscando a satisfação, ou a nossa satisfação, em coisas, em pessoas, em conquistas, que por mais que sejam legais, bacanas, que eu não estou aconselhando ninguém a não tratar bem os filhos, a nada disso, tá certo? A não trabalhar, nada disso. Faça isso, mas faça pela motivação certa, faça pela razão certa, faça sem negligenciar, acima de tudo, a vontade de Deus para a sua vida. O que é que você está precisando fazer naquele momento? Tá certo? Qual é, de repente, a renúncia que você e eu precisamos fazer? Várias vezes na nossa casa, né, eu já achei que determinadas oportunidades que surgiram, poxa, que bom que Deus abriu essa porta. Olha só, surgiu uma oportunidade de trabalho, disse assim, assim, legal, legítimo, lícito. A Regiane olhou e disse, amor, não dá certo. Disse, mas por quê? Vai tudo de bom, olha só, não dá certo. Você já está fora de manhã, de tarde, vai ficar fora de noite também? Isso está errado, isso não compensa, isso não vale a pena, isso vai dar errado. Né? Qual o tempo que você vai ter para mim e para as meninas? Isso não é da vontade de Deus, isso não pode ser da vontade de Deus. Não, mas vai ganhar mais. Então, né, tem uma relação que às vezes dói, né, mas você trabalhar mais ou querer menos, né? E eu sei que isso é difícil, né? Eu sei que, poxa, surgem determinadas oportunidades. Mas se isso vai implicar em você sacrificar aquilo que é prioridade para Deus, provavelmente isso não é uma porta que Deus está abrindo. E no caso do casamento, né, se o marido ou a esposa, né, estão em desacordo com aquele movimento ou com aquela alternativa que surge, provavelmente isso não é de Deus. Porque Deus é um Deus de unidade. Deus abençoa a unidade. Esses dias eu estava com um colega de trabalho e ele dizendo para mim que, num contexto do nosso trabalho, que ele iria pleitear uma determinada posição. Eu disse, olha, na minha casa a Regiane me apoia em praticamente tudo. Tem 3 coisas que a Regiane não me apoia. E eu disse para ele, essa e aquela. E ele disse, minha esposa também, ela não estava querendo me apoiar para fazer isso não, porque ela acha que não sei o quê. Eu disse, cara, se ela não está lhe apoiando, considere, provavelmente isso vai dar errado. Na minha casa, né, se a Regiane estiver comigo, pense no negócio que eu fico tranquilo. Não, estamos em unidade, Deus abençoa a unidade. Isso é um negócio legítimo, lícito,
Deus pode abençoar esse negócio. Agora, se eu já sei que ela está contra aquilo, como é que eu vou pedir a Deus que abençoe um negócio que Ele diz que é para viver em unidade e eu estou vivendo em desacordo? Está tudo errado. Então, a gente precisa ter coerência na caminhada cristã, para depois não culpar Deus, não culpar o outro, tá certo? Então, para nós fecharmos, né? Qual deve ser, então, a minha prioridade? Né? Então, ouvimos já conversamos um monte de coisa. Então, qual deve ser a minha prioridade? O que é essencial e o que é acessório? Né? Então, não tem jeito, amados. Essencial na nossa vida, né? Prioridade na nossa vida, tem que ser cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus não é um Deus que restringe, um Deus castigador, como às vezes aquela imagem que a gente faz daquele Deus perverso, que muitas vezes nós somos criados assim, nos lares de onde fomos criados. Né? Não. A Bíblia diz, Romanos 12, 2, que lemos ainda há pouco. A vontade de Deus para a sua vida e a minha vida, ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável. Agora, precisamos identificar essa vontade e estabelecê-la como prioridade na nossa vida. Qual é o plano de Deus que estamos vivendo? Qual é o propósito de Deus que nós estamos vivendo? E a gente precisa ter o cuidado para não deixar que questões que são importantes, não estou dizendo que o trabalho não é importante, não estou dizendo nada disso, está certo? Agora, tenham cuidado, porque na geração que estamos hoje, né, nesse nosso momento, na maioria das vezes é o trabalho que tem sacrificado outras questões que são essenciais na nossa caminhada. E aquilo é um dilema, aquilo é um drama, aquilo é um problema que muitas vezes acaba sacrificando o casamento, o marido, a esposa, os filhos, a fé. Quantas pessoas acabam se desviando porque vão se ausentando, daqui a pouco estão sozinhas, se tornam vulneráveis. Então, em nome de Jesus, considere a sua prioridade, a minha prioridade, cumprir a vontade de Deus. Que para isso precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Né? Faça o seu mapa, leia a Bíblia, veja o que Deus está lhe dizendo, o que você vai fazer a respeito daquilo. Abra o coração, compartilhe no GR. Se você não está no GR, procure um GR e faça parte, abra o coração. Né? Fale da sua luta, né? De repente a incompreensão que você está tendo, as dificuldades que está tendo de enfrentar determinadas coisas. E como consequência, né, de tentar cumprir a vontade de Deus, alguns pontos aqui que eu aprendi lá atrás, né, lá